preparar para passar em medicina pela VUNESP? Vamos nessa? Vamos falar aqui sobre isso? Primeira coisa, eu preciso entender o que é a VUNESP e como ela funciona, porque aí eu vou conseguir me preparar da melhor maneira. O que é a VUNESP? É diferente estudar para a VUNESP ou estudar para a FUVEST ou para a Unicamp? Sim, é diferente. Vamos entender por quê. A VUNESP é uma banca, é uma fundação, é um órgão que prepara diversas seleções. Ela prepara vestibulares de medicina ou outros vestibulares também, não é só medicina. Ela prepara para concurso público, ela prepara para residência, então pode ser que você passe pela VUNESP para passar no vestibular e depois passe pela VUNESP de novo pela sua residência. Então a VUNESP é um órgão que prepara diversos vestibulares, diversas provas de vestibular, de residência, de concurso público. Então tem várias provas aí que a banca VUNESP prepara. Essa é a primeira coisa. Vamos focar aqui no nosso vestibular de medicina, que é o nosso foco. Dentro dos vestibulares de medicina que a VUNESP prepara, ela prepara exercícios, ela prepara vestibulares de faculdades públicas e de faculdades particulares. Então tem o número de faculdades públicas que a VUNESP prepara o vestibular, como a Unifesp, a Unesp, a FAMERP, tem a UEA no Amazonas, não sei se vocês conhecem ou não, e tem particulares, Santa Casa, tem Einstein, tem ABC, tem diversas faculdades, tudo bem? Então nós temos faculdades públicas e privadas. Tudo bem com relação a isso? A VUNESP prepara aproximadamente aí um pouco mais que 20 vestibulares todo ano. Então tem vestibulares que acontecem no meio do ano, tem vestibulares que acontecem no meio e no final, então depende muito aí da universidade. Agora umas coisas que eu coloquei aqui importante, que eu não sei se você sabe ou não, mas é extremamente relevante para vocês, é o seguinte: existem vários tipos de provas de vestibulares, e isso é importante você entender. Como assim, Débora? Existem provas que têm estilo de concurso e tem provas que têm estilo de seleção. Débora, tem diferença isso no vestibular de medicina? Tem. Como assim? Tem vestibulares, vou pegar o exemplo aqui da Unesp, e você pode ser eliminado pela quantidade de acertos. Então você tem uma quantidade mínima de acertos para você conseguir entrar na seleção. Ah, se eu zerar em alguma, tem faculdades que é assim, se eu zerar em alguma disciplina, eu estou desclassificado. Se eu acertar uma quantidade mínima de questões, eu estou desclassificado. Isso é o estilo de concurso. Eu tenho uma quantidade de vagas, um número muito grande de candidatos, e eu vou selecionar isso. Vou selecionar esses candidatos. Eu posso ser desclassificado pela quantidade de acertos, se eu zerar em alguma disciplina, certo? Então tem esse perfil, esse tipo de vestibular dentro da VUNESP. E o outro vestibular que nós temos na VUNESP, qual que é? É o seleção, só classificatório. Então eu vou lá, vou prestar o vestibular, e aí tem lá X candidatos, e aí o resultado sai por ordem de classificação. Enquanto tiver vaga, vai rodando e entrando. Então é só classificatório. Ah, eu acertei 100%, eu entro. Ah, acertei 70%, chegou na minha vez, eu entro. Acertei 40%, chegou na minha vez, eu entro. Isso é classificatório. Dentro da VUNESP existem esses dois vestibulares. Um, que é classificatório, se a lista rodar e chegar em você, não importa o seu número de acertos, você vai entrar. É um tipo. Outro tipo é aquele eliminatório. Se você zerar em alguma disciplina, se você tiver um número mínimo de acertos, você acaba sendo desclassificado e você sai da seleção. As públicas, todas as públicas, elas têm esse processo de eliminatório. Tem uma quantidade mínima de acertos, tem alguns critérios. Algumas particulares também, e outras particulares não, é só classificatório. É importante eu saber disso? É. Por quê, Débora? Porque olha só, se eu for desclassificado, se eu zerar em alguma matéria, vamos supor, Débora, eu tenho dificuldade em humanas, não gosto de geografia. Pô, tenho muita dificuldade de geografia, vou mal em geografia, vou fazer uma prova e tem 10 questões lá de geografia e eu zero. Pode acontecer, já vi casos de gente acontecendo isso, certo? É difícil zerar? É, mas é possível, né? Zerar também é difícil, da mesma forma que é difícil gabaritar, é difícil zerar, gente. É difícil zerar, mas é possível, é uma realidade. Eu já vi gente que zerou em provas níveis 1, que são 40 questões, e aí tem 5 geografias. Zerou história, zerou geografia. É possível. Acontece isso de vez em quando. Então eu tenho que saber o seguinte, se eu zerar, eu vou ser desclassificado. Então,
Por mais que eu tenha dificuldade, mas que eu não goste, eu preciso ir bem nessas matérias. É claro que medicina, eu não tenho essa possibilidade, né, de zerar em uma... Se eu zerar em uma das matérias, mesmo que não seja eliminatória, eu vou reprovar, provavelmente. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas é importante você entender isso. Ah, eu tenho uma certa dificuldade em inglês. Ah, eu não posso zerar. Eu tenho que conseguir bem. Por quê? Classificatório isso. Se eu zerar em alguma, eu tô fora. Conhecer o tipo de prova que eu vou fazer, se ela só vai colocar em ordem de classificação ou se eu posso eliminar, é importante para eu saber onde é que eu vou atacar a minha maior dificuldade. Então, onde eu tenho mais dificuldade, eu preciso trabalhar, porque assim, as notas de corte já são altas, então zerar já me tira. Só que às vezes a pessoa manda muito bem, como já vi casos também, a pessoa vai super bem na maioria das matérias e zera em uma que até teria pontuação para passar, mas ela não passa porque ela foi eliminada. Já tive, inclusive, uma aluna que passou por esse processo, que ela foi muito bem nas outras matérias, tinha nota para passar, só que ela zerou em História. E aí, ela zerando História, ela foi desclassificada numa faculdade particular, inclusive. Graças a Deus, a aluna prestou outros vestibulares, né, tinha outros focos e ela conseguiu muito bem e passou. Mas olha que coisa, ela zerou História, foi eliminada, nem ela tinha nota, mas passou por ela e ela não entrou. Cuidado com isso. Para eu me preparar bem, para eu saber como me preparar para passar, eu tenho que conhecer tudo isso. Então, a Banca VUNESP tem essa característica. A prova que eu vou fazer, qual é a característica da prova que eu vou fazer? Você precisa conhecer isso. Fechou? Tranquilo com relação a isso? Depois que eu sei disso, eu preciso entender o seguinte: qual é a característica da prova que eu vou fazer? Para eu me preparar da melhor maneira, até com relação à resistência física. Porque olha só, dentro da VUNESP nós temos provas níveis 1, provas níveis 2 e provas níveis 3, certo? Então nós temos 3 níveis de provas diferentes acontecendo na VUNESP. Para eu me preparar da forma certa para conseguir passar, eu tenho que conhecer essas características, certo? Ah, eu vou prestar uma prova nível 1, nível 2 ou nível 3? Porque se eu for fazer uma prova nível 1, eu vou me preparar de uma forma. Se eu for fazer uma prova nível 2, eu vou me preparar de outra forma. Nível 3, de outra forma. O quê? Como? Então, é importante, muito importante, a gente conseguir entender isso. Quais são as características das níveis 1, 2 e 3 para eu me preparar? Ó, partindo do princípio que o meu objetivo é passar em medicina pela VUNESP esse ano. Aí o que acontece? O que é uma prova nível 1? Uma prova nível 1, a característica de uma prova nível 1, geralmente são questões. São 40 questões objetivas, 10 de português, 10 de matemática, 5 das outras matérias, química e biologia só dissertativa, sendo 8 questões, 4 de uma, 4 de outra. Por que é importante eu saber disso? Olha só, a gente está falando de 40 questões, 8 dissertativas, química e biologia. Se eu souber disso, Débora, eu vou prestar uma prova nível 1. Então eu tenho que me preparar para resolver 40 questões objetivas só. E resolver 8 dissertativas. E na minha dissertativa só tem química e biologia. Eu vou treinar só isso. Se eu não conhecer essa característica, eu começo a estudar tudo, né, várias coisas ao mesmo tempo e eu corro um grande risco de me perder e não focar naquilo que realmente é importante para mim. Tudo bem? É extremamente importante entender. Prova nível 1, 40 questões objetivas, 8 dissertativas. Quanto tempo mais ou menos de prova? Por quê? Lembra que estudar eu tenho que treinar também a prova? Então, quanto tempo eu vou gastar para essa prova? Eu tenho essa resistência física, eu tenho que trabalhar isso, minha concentração, ok? Quais são as características de uma prova nível 1? É uma prova mais objetiva, ela é mais direta, ela não tem tantas interpretações. Então, olha só, a quantidade de informação que eu preciso conhecer e ter antes de começar os meus estudos. Para eu me preparar para ser aprovada em medicina esse ano pela VUNESP, olha a quantidade de coisas que eu preciso saber antes de pegar um livro de matemática e começar a estudar. Mas eu não vou prestar uma prova nível 1, eu vou prestar uma prova nível 2. E aí, qual é a característica de uma prova nível 2? Uma prova nível 2, ela é mais interdisciplinar, ela tem um contexto maior, é uma prova mais longa. Provas níveis 2 geralmente tem 80 questões objetivas e mais 20 questões dissertativas. Olha a diferença. Aí já não é só química e biologia.
Algumas têm matemática na dissertativa, outras têm física na dissertativa, tem prova que tem português na dissertativa. Olha só a diferença. Eu saí de uma prova nível 1, que são 40 questões objetivas e 8 dissertativas, olha que prova gostosa. E vou partir para uma prova que tem 80 questões objetivas e 20 questões dissertativas. Prova nível 1 acontece em um único dia. Geralmente a gente entrega tudo para o aluno e ele resolve. Ele pega a prova objetiva, a dissertativa e a redação e ele se vira com o tempo. Ou acontece, tem um período da manhã, é uma prova, período da tarde é outras provas, né? Então geralmente tem a prova dissertativa e redação e à tarde só objetiva. Mas prova nível 1 acontece em um único dia. Não tem nenhuma prova, não que me lembre agora, a princípio não tem, nenhuma prova nível 1 que acontece em 2 dias, certo? Eu só preciso confirmar se a UEA acontece em um dia só, mas eu acredito que sim, que é a única nível 1 pública, né? Não tem essa prova que acontece em 2 dias, é um dia só, porque o número de questões é pequeno, o aluno tem resistência para fazer. Quando a gente vai para a prova nível 2, nós temos 2 dias de prova. Santa Casa, são 2 dias de provas, 80 questões. Nós temos FAMERP, 2 dias de prova. Nós temos UNESP, 2 dias de prova. Por quê? Porque é mais intenso, certo? Então, olha só, a preparação do candidato de uma prova nível 1, ela é diferente da preparação do candidato de uma prova nível 2. O candidato de uma prova nível 2, além de estudar todo o conteúdo e nível 1 também, ele vai ter que ter mais resistência física para ficar fazendo prova, porque ele vai gastar muito mais tempo para finalizar. Se é uma prova maior, eu tenho uma quantidade de conteúdos maiores também para ver. Faz sentido isso para vocês? Eu vou ter que estudar mais conteúdo. Se é uma prova mais interdisciplinar, eu tenho que conseguir estudar essa parte, eu tenho que conseguir juntar quais são as possibilidades, quais são as matérias que geralmente se misturam, que são interdisciplinares. Eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu quero uma prova nível 2. Se eu não me preparar dessa forma, a tendência é não conseguir fazer. E aí vem um questionamento bem bacana, né, que os alunos me falam, eu vou fazer uma prova nível 1, então eu posso estudar as níveis 2, porque elas são mais difíceis, e aí eu tô pronto para nível 1? Não, gente, são provas diferentes. Faz sentido isso para você? São provas diferentes. Uma coisa é eu me preparar para fazer 40 questões, outra coisa é eu me preparar para fazer 80 questões, 90 questões, que é o caso da Unesp, por exemplo, certo? Uma coisa é eu me preparar para fazer questões diretas, outra é eu me preparar para fazer questões interdisciplinares, conteudistas, com gráfico, com tabela, é outra realidade. É muito importante vocês entenderem isso. Então não é tão simples e tão intuitivo quanto parece. Outra coisa importante, provas níveis 3, porque dentro da VUNESP nós temos 3 níveis, não temos? Ó, nós vamos chegar lá no final da pergunta. Eu vou responder para vocês, tá? Como que eu tenho que estudar para passar em medicina pela VUNESP? Eu vou responder. Só que vocês conseguem perceber a quantidade de coisas que eu preciso saber antes de entender o que eu tenho que fazer? É muito mais trabalhoso e planejado, tem que ser mais planejado do que intuitivo, certo? Provas níveis 3. Ah, Débora, eu vou prestar nível 3, não é nem nível 1 nem nível 2, é outra prova, nível 3. Cada prova nível 3 da VUNESP tem uma característica diferente. Nós temos o Einstein, que é uma prova nível 3, que tem lá 50 questões objetivas e 5 dissertativas. Olha só que diferença. É diferente de nível 1, é diferente de nível 2, certo? Nós temos a ABC, que é nível 3, ABC e o Mackenzie, que agora também é nível 3, que são só questões objetivas, são 80 questões, então tem outro perfil, outra característica. Nós temos a Unifesp, que é uma prova nível 3, só que trabalha junto com o Enem, então primeira fase é Enem, segunda é FUNESP. Eu preciso saber o seguinte, para eu saber como eu vou me preparar, o que eu tenho que fazer para passar, eu tenho que conhecer esses critérios, eu tenho que conhecer essas características. Então, a VUNESP é assim, é uma banca que vai fazer essas provas, a minha prova é só classificatória, eu não vou ser eliminado, eu só vou, quanto mais pontos eu fizer melhor, porque eu vou ficar lá em cima, mas não corro ser eliminado. Ah não, a minha prova tem como ser eliminado. Tá, então o que eu não posso errar para ser eliminado? Eu tenho que saber, conheci. Depois que eu conheci isso, tem que saber o seguinte, o nível da minha prova, porque eu tenho que me preparar
emocionalmente, psicologicamente, fisicamente para eu fazer aquela prova. A minha prova vai ter 40 questões, vão ter 80 questões, 90 questões, 50 questões. Como que vai ser a minha prova? Depois que eu sei disso, aí eu sei os graus de dificuldade, que aí tem outro vídeo que eu falo muito para você sobre isso, né? Conhecendo o grau de dificuldade, você vai saber exatamente o que você vai ter que priorizar. Conheço o grau de dificuldade, tenho o conteúdo padrão, eu tenho o conteúdo base. Qual que é o meu conteúdo base para passar em medicina pela VUNESP? Eu tenho conteúdo base de matemática, eu tenho conteúdo base de física, eu tenho conteúdo base de química. Quais são os conteúdos específicos da minha prova? Beleza, eu também tenho. Quais são os critérios de correção da minha prova? Outra pergunta importante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque os alunos não prestam atenção numa coisa muito importante. E isso acaba tirando muitos alunos da lista de aprovados. Olha só, gente. Inclusive eu falo bastante aqui sobre critério de correção, certo? O que é o critério de correção, Débora? O critério de correção é diferente de gabarito. Tem alunos que confundem isso. Gabarito é o gabarito padrão que é liberado para vocês depois que sai o resultado, é o gabarito para correção. Então essa aqui é a resposta certa, isso aqui é a resposta, isso aqui, isso é o gabarito. Critério de correção é onde o professor ele analisa o que você fez, como você fez e vê se vai ser aceito ou não. O que você fez vai ser aceito como resposta ou não? Claro que o critério de correção está casado com o gabarito. Então vai pegar a sua prova, o gabarito padrão e vai comparar. Aceita ou não aceita? E aí, grande parte dos recursos, os alunos mandam muito recurso, muitos comentários, é o seguinte: Débora, a minha resposta está igual, mas não foi considerada a nota inteira. Por quê? Isso é normal? É sim, isso é normal. Por que isso acontece, Débora? Porque existe um critério de correção. Esse critério de correção, ele está por trás. O que tem por trás do critério de correção? É o critério de seleção dos candidatos. Vamos entender um pouquinho o que é isso, Débora? Critério de correção, critério de seleção, o que exatamente é isso? Quando a faculdade entra em contato, negocia com a VUNESP para ela fazer o vestibular, para ela elaborar as questões, para ela aplicar o vestibular, é passado um perfil de candidato daquela faculdade. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é selecionar alunos que têm esse perfil. Essa característica. Eu quero um aluno que tem um bom tempo de resposta, que lê e consegue resolver rápido, que pensa rápido. Eu quero um aluno que consegue ligar, né? Dentro de um termo comum, né, de forma simples, mais ou menos isso, que consegue fazer essa interdisciplinariedade entre as matérias. Eu quero um aluno que tenha um conhecimento amplo, que tenha um conhecimento disso, conhecimento daquilo. Existe um pré-requisito do que se deseja para aqueles candidatos. A VUNESP pega esse perfil que foi passado e elabora uma prova em cima daquele critério, certo? É por isso que, geralmente, os alunos daquela faculdade elas têm a mesma característica, porque a ideia foi essa: selecionar perfis semelhantes àquilo. Por quê? Esse é o perfil que eu quero. Então, a prova do vestibular faz o possível para selecionar aquele perfil. Isso é critério de seleção. Quando a gente tem, vamos supor, vou pegar aqui a prova da Santa Casa, só para a gente conseguir entender. Qual que é o critério de seleção da Santa Casa? A Santa Casa tem um perfil de candidatos, elabora-se uma prova para que aborde e selecione esse perfil de candidatos. E aí, de acordo com esse perfil, a gente tem um tipo de prova. Então, para elaborar, para selecionar esse tipo de candidato, a gente precisa de uma prova que tem 80 questões, que tem 20 questões dissertativas, que tenha química, biologia, que tenha matemática, física na prova dissertativa, certo? Por quê? Porque eu quero analisar como esse aluno pensa, qual que é a linha de raciocínio desse aluno, eu quero saber como esse aluno apresenta resultados, como que ele entende a situação problema. Deu para entender? Meu critério de correção, por que eu preciso conhecer o critério de correção, então, para eu me dar bem? Porque se eu te conhecer o critério de correção, eu vou colocar a resposta exatamente igual o meu corretor quer. Então, eu vou entrar dentro desse perfil de seleção. Eu vou estar dentro, é isso que eles querem, ok? Então, é extremamente importante você conhecer a prova que você vai fazer. Deu para entender isso, gente? Olha só, vamos linkar tudo isso para ver se está fazendo sentido para você. A pergunta era a seguinte: como que eu tenho que me preparar para passar em medicina pela VUNESP esse ano? Primeiro,
Eu preciso saber o que é a VUNESP e como que funcionam os vestibulares da VUNESP. Lembra que nós falamos de seleção e só de ordem, né? O tipo de prova que eu vou fazer? Sabendo disso, a prova que eu vou fazer tem quais características? Aí eu tenho que me preparar para aquelas características, porque pode ser uma prova nível 1, 2 ou 3. De acordo com a característica, eu me preparo para aquilo. Sabendo qual é o nível, eu me preparo para o critério de seleção, critério de correção. Porque se eu souber qual é a seleção, eu me encaixo dentro dela e consigo ir bem na prova. Faz sentido isso para vocês? Deu para entender por enquanto? Vamos fechar a linha de raciocínio aqui. Débora, por que é tão importante conhecer? E quais são os benefícios de conhecer essas características? Vamos ver. Tem alunos, eu falo isso porque eu tenho alunos com esse perfil. Tem alunos que se dão muito bem em provas níveis 1 e níveis 3. Muito bem. Ele tem esse perfil, ele tem esse feeling, já é dele. Ele tem essa característica. Só que ele não se dá bem em prova nível 2. Por quê? Por causa do contexto, por conta do número por quantidade de texto que tem, porque tem que interpretar, tem que muita coisa. E o aluno não tem essa característica. Não tem. Vou falar da Débora, tá? Professora Débora aqui. Eu, particularmente, gosto de questões diretas, objetivas. Uma prova nível 2, pra mim, ela é mais trabalhosa. Eu gosto de prova nível 1 e nível 3, né? Então, assim, qual você prefere resolver? Nível 1 e nível 3. Por quê? A nível 2 tem toda a parte de contexto, eu sou muito exata, eu não gosto muito desse monte de texto e tal. Então, se o meu objetivo é passar numa prova nível 2, eu vou ter que desenvolver essa habilidade. Senão, eu não vou passar. Por quê? Porque a seleção deles são alunos que gostem disso, que tem essa característica, que tem esse perfil e que tem essa facilidade. É simples. A Débora quer passar na Santa Casa. Quer passar na Santa Casa? Quer. Então você vai ter que desenvolver essa habilidade. Se realmente eu quero, eu vou ter que me esforçar e desenvolver. Ok? Tem alunos que gostam disso. Eu tenho alunos, né? Inclusive alunos que ainda vão prestar vestibular da Unifesp agora, que trabalhou comigo ano passado, que tem todo o perfil, estou acompanhando esses alunos que vão fazer Unifesp, mas esse aluno que tem todo o perfil de prova nível 2. Assim, você pega as resoluções, né? Eu corrijo as questões dissertativas dos meus alunos até para dar esse feedback, para mostrar isso é aceito, isso não é aceito, isso pode, isso não pode. E quando eu pego a resolução dissertativa, é claro e nítido para mim, esse aluno tem perfil nível 1, esse aluno tem perfil nível 3, esse aluno tem perfil nível 2. Isso é muito interessante, gente. Então eu tenho alunos que é completamente nível 2. Assim, a prova, as questões são perfeitas. O corretor ficaria feliz da vida, satisfeito, realizado vendo aquela resolução. Mas um corretor de prova nível 1 ficaria mal, ficaria triste, né? Eu diria raivoso vendo aquilo. Por quê? Porque não é um objetivo. Entende? Você conhecer qual é o critério de seleção, qual é o critério de correção, vai te colocar na frente. Porque pensa o seguinte, gente. O corretor vai corrigir 1.500 provas. Vamos pensar que no Einstein, 6.000 provas. Se o corretor quer algo objetivo, se a seleção é algo objetiva, e você vem cheio de coisa, escrevendo, poxa, pronto, você já perdeu boa parte da sua correção ali. Então, conhecer o critério é decisivo para a sua aprovação. Por que é tão importante? Para você fazer e entregar exatamente o que o corretor quer. Ele quer uma resolução objetiva e direta? Opa, é isso que eu vou fazer. Certo? Ele quer uma resposta mais contextualizada, mais explicada, mais trabalhada? Pô, é isso que eu vou fazer. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Sim? Uma coisa que alguns alunos, eu converso com os meus alunos na mentoria, que é interessante, é o seguinte. Se eu quero uma prova nível 2, eu tenho que criar habilidades de seleção para o nível 2, para eu conseguir me dar bem. Se eu quero provas níveis 3, eu preciso criar essa habilidade para conseguir passar na prova nível 3, ok? Débora, tem como saber qual é a minha característica, né? Qual é o perfil que eu tenho? Tem como saber, certo? Olhando as suas resoluções, corrigindo as resoluções, as suas questões dissertativas, é muito fácil para quem é experiente. No meu caso, eu vejo as resoluções aí dos meus alunos e para mim é muito fácil perceber e detectar qual é o nível, qual que é o perfil aí do meu aluno. E eu falo isso, né? É possível você se preparar. Olha só, eu tenho um perfil nível 1 e nível 3.
Se eu já tenho esse perfil, é mais fácil para mim estudar para as provas níveis 1 e níveis 3, porque eu não vou ter que me preocupar com essa característica de desenvolver alguma coisa nível 2. Tem duas possibilidades. Eu já tenho o perfil nível 1 e nível 3, então eu só trabalho agora o quê? Exercícios, questões, o conteúdo, como que eu vou aplicar, como que eu vou mostrar minha resposta, mas eu já tenho esse perfil. Se torna mais fácil para mim. Se eu vou fazer uma prova nível 2, eu vou ter que, além de fazer todo o processo de conteúdo, de estudar, eu vou ter que desenvolver o perfil de uma prova nível 2. Eu tenho uma coisa a mais para desenvolver. Isso é um problema? Não, mas é uma coisa a mais. Se o aluno fala, não, eu quero uma prova nível 2, desenvolva, vamos fazer isso. Se o aluno fala, não, Débora, eu vou fazer prova nível 2 e nível 3. Opa, então vou focar no nível 3 porque isso aqui já tem seu perfil. Facilita. Então, quando você conhece, é interessante, por quê? Porque você consegue ganhar tempo. Olha só, gente, tempo é tudo na nossa vida. É tudo. Eu posso ganhar tempo e já trabalhar aquilo que eu já tenho habilidade, que já é o meu perfil, já é a minha característica, ou não. Não, Débora, eu realmente quero trabalhar isso porque a faculdade que eu quero é nível 2, apesar de eu não ter essa facilidade, é isso que eu quero. Nós temos que colocar uma coisinha ali a mais na sua preparação, que é, você vai ter que explorar melhor as suas resoluções, como você vai apresentar, por quê? Porque não é nato, não é natural para você. Então, uma coisa que eu faço aqui muito com os meus alunos, quando eu vou corrigir, e eu corrijo as questões dissertativas, muitas vezes no começo, depois de um tempo, eles já entraram ali no ritmo, já sabem o que quer, né, conforme vai fazendo a correção. Mas nas primeiras resoluções que eles vão me mandando, tem muitas observações. Por quê? Não está errada. A resposta que o aluno colocou não está errado. A resposta com relação a conteúdo, mas não está no critério. E aí, ó, tá certo, mas tem que mudar isso e isso. Mas por que tem que mudar? Porque isso não é aceito, isso é aceito. Isso aqui é um ponto positivo, isso aqui é um ponto negativo. Então a gente precisa moldar isso. A gente precisa organizar isso. Por quê, Débora? Porque se eu não souber isso, vai vir aquele aluno que sabe e vai passar na minha frente. Ah, mas é só um ponto. Um ponto é suficiente. Um ponto entre você e o último da lista aprovado, você tá fora. Por quê? Então que isso é importante? Porque você vai ganhar pontos, vai ganhar tempo, você consegue explorar aquilo que você já é bom, certo? Gente, olha só, se tem uma coisa, ó, eu quero muito passar no Einstein e na ABC. Se eu já tenho o perfil do Einstein, eu vou explorar isso. Ah, eu quero passar no Einstein na Santa Casa. Tem preferência? Não. Qualquer uma das duas, beleza. Só que eu tenho um perfil enorme da Santa Casa. Então vamos explorar isso. Vamos garantir essa. Ah, mas aí eu vou abandonar o Einstein? Não, não precisa. Só que a gente vai explorar o que você já é bom e desenvolver o outro. Por quê? Eu preciso de uma vaga. Eu preciso passar em uma delas. Você escolhe qual e a gente desenvolve. Ok? Deu para entender isso? Então, para que você passe em medicina pela VUNESP esse ano, você precisa conhecer e saber de tudo isso. Vamos recapitular? Qual que é a primeira coisa? O que é a VUNESP? Como que funcionam as provas da VUNESP? Quais são os graus de dificuldade? Dentro desses graus de dificuldade, quais são as características? Nível 1, 2 e 3. Qual o tamanho das provas? As provas acontecem em 1 ou 2 dias. Quais são as matérias que tem na prova dissertativa? Porque eu tenho que saber, né, gente? Uma coisa é fazer uma questão dissertativa de biologia e química, e outra é fazer biologia, química, física, matemática, é outro perfil, entende? Então, tudo isso tem que levar em conta. Qual que é o critério de correção dessa prova? Qual é a minha habilidade? Onde é que eu me encaixo? Eu me encaixo mais numa prova nível 1? Eu me encaixo melhor numa prova nível 2? Ou eu me encaixo mais numa prova nível 3? Qual é o meu perfil? Você precisa se conhecer, beleza? Ah, qual eu tenho mais habilidade? Qual vale mais a pena para eu fazer? Porque olha só, pode ser que eu tenha muita dificuldade em uma matéria e tenha muita facilidade em outra. Eu tenho muita facilidade em uma prova nível 3 e tenho muita dificuldade em uma prova nível 2. Isso é extremamente importante eu conhecer e saber, porque se eu souber disso, eu consigo me sair bem, eu consigo me sair melhor. Então, são esses pontos que a gente vai encaixando para a gente atingir nosso objetivo e nossa aprovação. Deu para entender? Eu espero que tenha ficado claro, porque às vezes o aluno quer uma forma, peraí, como que eu passo? O que eu estudo? Antes de pensar, percebeu que a gente
Eu expliquei um monte de coisa aqui para vocês, mas eu não falei de matemática, de física, de química, de biologia. Antes de eu pensar em todos esses tópicos, antes de eu pegar um livro, sentar ali e começar a resolver exercícios, eu preciso de todo o processo do planejamento. Eu preciso de tudo isso antes. Tranquilo?